Vai começar mais um Infância em Foco e no programa de hoje eu já estou aqui com a minha convidada que você vai conhecer já já e ela, assim como eu, é uma apaixonada pela natureza. Você vai descobrir nesse programa como a natureza pode auxiliar no desenvolvimento dos seus filhos. Fica aí que a gente já volta. Olá, eu sou Mara Camargo, apresento este programa incrível, cheio de conteúdos para vocês, pais de pequenos. E no programa de hoje eu já estou aqui com a minha convidada e você vai aprender tudo sobre como que a mãe natureza pode auxiliar no processo de desenvolvimento dos nossos filhos nas diversas áreas. Quem está aqui comigo, ela é fisioterapeuta e coordenadora do Criança Saúde. Ela atua na área de saúde preventiva, é a mãe do Caio. Beijos, Caio. Quem está aqui comigo é a Patrícia Aparecida Lopes Godoy. Patrícia, seja muito bem-vinda ao programa. Olá, Mara. Eu que agradeço o convite. Muito especial estar aqui hoje para poder falar um pouquinho para vocês sobre a importância da natureza. É uma temática que eu gosto demais, né? Atuo já há 17 anos com a prevenção, em educação e saúde e espero contribuir um pouquinho mais para as famílias e para quem assiste o programa. Prazer é todo meu em te receber aqui e eu confesso que eu já estou bem animada e curiosa sobre esse fato. Primeiro, Paty, eu quero conhecer sobre você, sobre essa história com a natureza, essa trajetória. Como que você veio parar aqui nesse contato que tem tão importante de trazer as crianças para esse mundo em contato com a mãe natureza? Bom, eu me formei, né? Minha graduação foi em fisioterapia. Inconsequentemente da minha carreira, eu fui estudando sobre o desenvolvimento infantil. Sempre foi uma área que eu gostei demais durante a graduação. E em 2006 eu fui convidada para fazer parte do Criança Saúde, que é um programa que atua em parceria com as escolas de educação infantil. O nosso foco é de 0 a 6 anos. E eu comecei a desenvolver o que a fisioterapia poderia atuar dentro do ambiente escolar. Foram muitos desafios, muitas descobertas também enquanto profissional, né? Nesse período eu ainda não era mãe e me contribuiu também muito posteriormente quando o Caio chegou na minha vida. Esse trabalho ele foi sendo desenvolvido dentro do ambiente escolar e nas minhas formações que eu busquei, os meus estudos, sempre, quando se fala de desenvolvimento infantil, está intimamente ligado também com o desenvolvimento da autonomia da criança, né? Quanto mais essa criança se sente livre e à vontade para realizar e se sente confiante no seu potencial, isso favorece o seu próprio desenvolvimento, não só motor, mas também sabemos que o desenvolvimento emocional está intimamente ligado com a questão da autonomia, porque é a autoestima. Durante esse percurso, a gente vem observando ao longo dos anos o quanto modificou o brincar, né? Hoje temos recursos digitais, que na nossa época, na minha pelo menos, né? A gente brincava muito na rua, a gente tinha esse acesso às ruas, ao social daquele bairro, o coletivo, e cada vez mais isso foi sendo tolhido por conta mesmo, né, da segurança. Não nos sentimos mais seguros em deixar nossos filhos brincar na rua. E também os espaços dos ambientes, né? Na nossa época, a gente tinha muitos espaços de terreno baldio. Eu lembro que perto da minha casa passava um riachinho, a gente ia lá buscar peixinho, mas na verdade não era peixinho, era girino. Foi descobrir depois. Depois. Então, eram muitas descobertas, né, relacionadas a esse contato com a natureza. E ao longo do desenvolvimento aí da nossa tecnologia, a gente foi perdendo um pouco essa comunicação. Essa criança conectada com esse orgânico. Somos orgânicos, né? Viemos da natureza, somos natureza. Por conta da aceleração do dia a dia, por conta desse desenvolvimento ambiental, crescimento de áreas urbanas e diminuição de áreas verdes.
isso também afastou as crianças desse ambiente mais da natureza, desse espaço de conexão. E foi aí, então, dentro do Criança Saúde, que eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar sobre a temática e levar essa orientação. No Criança Saúde, nós trabalhamos com prevenção dentro do ambiente escolar e também com orientação às famílias, né? E nessas orientações, eu sempre busco resgatar isso com a família. Em qual momento você tem de espaço livre? Qual a conexão do seu filho com a natureza? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre que não precisa de muito. Não precisa ir para um hotel fazenda, não precisa ter um sítio, uma chácara, porque a natureza está ao nosso redor. É só a gente ter um pouquinho mais de atenção que dá para explorar e trazer essa conexão entre família, criança e natureza. E é verdade o que você falou, Paty, que quando a gente fala em natureza, já começa a imaginar o campo, o sítio, fazenda, e fala, nossa, e agora? Eu vou ter que, ao invés de praia, eu vou ter que toda vez levar meu filho num hotel fazenda, como que vai ficar? Mas não é isso, realmente a natureza, ela está por toda parte, basta termos esses olhos mais atentos também. E de que forma, então, que a gente pode observar mais isso junto com os nossos filhos, né? Trazê-los para esse contexto de explorar mais os recursos naturais no nosso dia a dia. Sim. Uma orientação que eu costumo sempre passar para as famílias é a questão de utilizar recursos dentro do próprio quintal. Então, uma horta, mesmo que seja em vaso, que a criança possa explorar essa mãozinha na terra, possa explorar os cheirinhos, né? Os cheiros são muito importantes nesse próprio desenvolvimento. Inclusive, os cheiros ele tem uma relação com o processo de aceitação da alimentação, né? O olfato ele está ligado ao sabor, ao paladar, ao sistema gustativo. Explorar os cheiros com a criança, explorar, por exemplo, cheirinhos de tempero, alecrim, manjericão, tende a estimular esse olfato e favorecer, inclusive, a aceitação da criança em relação ao tempero, ao prato. Então, olha como a natureza ela pode nos proporcionar vários âmbitos, né? Não só de desenvolvimento motor, de autonomia, de desenvolvimento emocional, mas até pode refletir, inclusive, na alimentação da criança. Então, essa exploração, a gente muitas vezes tem praça perto de casa, parquinhos. Eu sou muito fã de parquinhos, né? Eu fiz uma formação em integração sensorial em 2008 e eu lembro que foi um divisor de águas para mim essa formação. Ela abriu a minha mente em relação à minha área profissional e também na minha atuação. Os parquinhos que a gente tem, geralmente toda cidade você encontra um parquinho que tem areia, né, que tem árvores, sombras. Esse ambiente ele é muito rico de desenvolvimento, tanto sensorial quanto motor. Motor, por quê? A criança, quando ela explora o seu corpinho naqueles brinquedos, naquele espaço, a gente está estimulando o sistema vestibular, né? Por exemplo, o balanço, gira-gira, estimula demais o sistema vestibular, que é o sistema de equilíbrio do nosso organismo, né? O movimento de cabeça ele está ligado ao sistema vestibular. Estimula o sistema proprioceptivo, que é a percepção do nosso corpo. Eu não preciso olhar, por exemplo, para os meus pés para saber em que posição ele está. O meu sistema proprioceptivo me informa isso. Então, olha que importante esse ganho para a criança no próprio desenvolvimento, né? Especialmente na educação infantil, de 0 a 6 anos. E esse desenvolvimento do estímulo proprioceptivo ele vai refletir lá na frente, quando a criança começar no processo de escrita. Então, um parquinho ele é um ambiente extremamente rico de estímulo sensorial, motor, de contato com a natureza, a busca de folhinhas, a busca de colagem, vamos buscar folhas de diversos tamanhos, dá para trabalhar com conceitos como grande, pequeno, rápido, devagar, tudo isso em meio a esses espaços provocadores de ação. Então, o que eu sempre digo é que os espaços é que são provocadores das ações, né? A criança, ela continua querendo a natureza, ela continua querendo brincar na lama, ela continua querendo correr, ela continua querendo saltar, ela continua querendo explorar a folhinha, basta o que eu vou oferecer. Os espaços é que são provocadores dessa ação. E a gente nota o quanto eles têm um olhar curioso quando estão perto da natureza. Eu vejo até mesmo pelo meu filho, quando ele está ali aos finais de semana, que tem, no fundo da casa do meu sogro, tem um jardim.
ali. Então, tem árvore, tem o gramado, tem areia, tem um laguinho ali no fundo. O quanto ele fica feliz de ter contato com isso e o quanto ele é curioso mesmo. Ele pega uma pedrinha na mão, ele olha para aquela pedra, ele pega a areia, ele sente, eu vejo que ele fica com a mãozinha assim, que textura que é essa? E nesse sentido, Paty, o que esse contato, esse olhar curioso que eles têm quando estão diante da natureza, o que isso faz de bem para eles? A natureza, ela é um recurso pacificador, né? Se a gente pegar nós adultos, né, na nossa correria do dia a dia, não temos tanto tempo para parar e contemplar a natureza, um pôr do sol, ou prestar atenção, né, nesse cair da noite. Mas os momentos que a gente tem essa oportunidade, a gente observa que há uma autorregulação, né? E com a criança não é diferente. Então, a natureza, ela traz é um ambiente pacificador, é um ambiente que estimula o senso exploratório da criança, a criatividade, é um ambiente que traz uma regulação interna. Então, são tantos benefícios, por que não explorar? Esse recurso, essa questão que você falou, né, da exploração da textura, ele é extremamente importante para o reconhecimento de partes do corpo, consciência corporal. Uma vez que eu tenho uma boa consciência corporal no meu processo de desenvolvimento, pensando na criança, eu reconheço as partes do meu corpo, eu identifico, eu consigo explorar melhor o meu espaço. Conseguindo explorar melhor o meu espaço, eu sei qual é o meu limite. Entendendo o meu limite, eu reforço a minha autoestima de que eu sou capaz. Então, a natureza, ela pode proporcionar não somente um rico desenvolvimento sensorial, um rico desenvolvimento de habilidades motoras. Você falou da pedrinha, né? Então, são pesos diferentes, são formatos diferentes, são habilidades diferentes. Uma criança pequenininha, se você observar ela brincando na natureza, ela passa de uma mão para a outra, e isso trabalha a lateralidade, trabalha a habilidade desses dedinhos, trabalha a força muscular, que isso tudo vai refletir no momento que ela aprender no processo de grafomotricidade, da escrita. Então, eu falo, muitas vezes os pais começam a se preocupar com esse processo de alfabetização e o processo de escrita, lá quando a criança já está chegando muito pertinho. Na verdade, ele ocorre desde o nascimento, desde o berçarinho, desde quando a gente provoca a criança nesses estímulos, a gente já está trabalhando e favorecendo esse processo de aprendizagem da escrita, que intimamente está ligada com a aprendizagem da leitura depois. Foi interessante que você tocou nesse assunto, para eu entender também como que pode acontecer de forma conjunta esse aprendizado das crianças com os recursos naturais e na escola de forma pedagógica. De que forma que pode unir esses dois para o aprendizado das crianças, no desenvolvimento deles? Sim. Conforme eu exploro o meu ambiente, eu me desafio. Né? A natureza, ela é, como eu disse, um ambiente provocador de ações. Se você deixar a criança livre num espaço aberto com verde, você vai observar o quanto ela explora e o quanto que ela reconhece detalhes que muitas vezes o adulto não consegue observar. Então, ela traz muito isso para nós. Esses momentos, eles favorecem também a conexão entre o adulto e a criança, que é importante a gente deixar claro aqui, que muitas vezes a gente não leva a criança num parquinho por conta da nossa rotina, enfim, por N motivos, a gente não tem tanto contato com esses processos do orgânico, do natural, e isso quem perde mais, eu sempre brinco que é mais o adulto, porque se você se entregar naquele momento, se você conseguir observar e aproveitar com a criança aquele momento que está em meio à natureza, que está em meio a uma área verde, a uma área livre, sem paredes, sem eletrônicos, muitos benefícios de conexão olho no olho, a relação. Sempre falo também que para a criança, a conexão com o adulto é o brincar. Às vezes a gente fala, mas eu cuido tão bem, sou eu que dou o banho, sou eu que coloco para dormir, mas o brincar é que faz a grande conexão. O brincar do olho no olho, sentar no chão. E tudo isso vai favorecer o quê? A confiança dessa criança,
que vai interferir no processo de aprendizagem pedagógico, né? Então, sabemos que para aprender a ler e a escrever, a gente precisa estar com a nossa autoestima reforçada, do nosso potencial. Para eu saber qual é o meu potencial, eu elogio, eu sempre falo que ele consegue. Na verdade, é uma regulação interna. O meu corpo vai dizer qual é o meu potencial. Se eu exploro o meu corpo no espaço, se eu crio habilidades, se eu consigo observar que eu sou capaz, realizando, né? Não alguém falando, você é capaz. Né? Eu realizo, eu me sinto capaz. Então, quanto mais eu realizo, mais eu me conheço, mais eu me sinto capaz. Isso vai interferir no processo de aprendizagem pedagógica. A natureza também traz o recurso da concentração, que é algo que a gente tem visto e muito. Nós, profissionais que atuamos com criança e atuamos dentro do ambiente escolar, nós observamos muito isso. Cada vez mais as crianças estão mais imediatistas, né? Por conta que na internet é tudo muito rápido. A informação, ela chegou muito rápido. E até reflexo dos adultos, né? Que a gente também está vivendo essa era do imediatismo. Isso, perfeito, é isso mesmo, Mara. A questão da nossa rotina também, está sempre muito apertado, sempre correndo, e a criança ela precisa se adaptar, ela precisa entrar naquele ritmo que a gente vive. Né? Então, não há tempo para parar e perceber o seu corpo no espaço, não há tempo para explorar esses ambientes. E isso acaba interferindo também no processo de aprendizagem pedagógica. Por quê? Quanto mais imediatista eu sou, mais ansiedade eu gero. E no momento que você está ali, no recurso, né, do ambiente escolar, que você está absorvendo o conteúdo que está sendo passado, seja fazendo, seja ouvindo, em diferentes formas, né, do processo de aprendizagem sensorial, essa criança precisa parar e prestar atenção. Então, a gente tem observado ao longo dos anos, olha, eu atuo no Criança Saúde há 17 anos, temos observado ao longo dos anos o quanto esse processo de concentração tem diminuído dentro do ambiente de sala de aula. Perfeito, Paty. E eu vou querer saber mais sobre esse contato dos pais com as crianças, como nós podemos ajudá-los a chegar mais pertinho desses recursos naturais, mas vai ficar para depois dos comerciais. A gente volta já, não sai daí. Estamos de volta, mas antes de continuar esse papo muito gostoso sobre a natureza aqui com a Patrícia, eu quero dar um recado super especial da nossa patrocinadora oficial, a Primeiros Passos. A escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Primeiros Passos é o lugar ideal para você que quer ter o seu filho num lugar com muita segurança, segurança em todos os quesitos ali, tanto no espaço físico, as monitoras, as profissionais também altamente capacitadas, sem contar que o seu filho aprende muito enquanto se diverte, ali com os brinquedos, com os amiguinhos, no parquinho também, ali com as areias. E falando nisso em parque, em areia, é a especialidade da nossa convidada, a Patrícia, que está aqui dando um show de informações para a gente sobre o contato com a natureza, como que isso pode influenciar em todo o desenvolvimento dos nossos pequenos. E agora, o que eu quero saber, que eu tenho certeza, Paty, que muita gente de casa deve estar com essa mesma dúvida que eu estou. Nós adultos, de que forma que no nosso dia a dia, no nosso ambiente de casa principalmente, né? Porque foi como você falou, muitas vezes é no simples. Então, levar a criança para ver o nascer, o pôr do sol, ela já tem esse contato com a natureza. Ou fazer uma hortinha ali em casa. Então, para os pais que moram na urbanização, que moram em zona urbana, que não tem tanto acesso a locais amplos desse contato com a natureza, de que forma que a gente pode fazer isso dentro de casa com os nossos pequenos, trazer eles para esse mundo? Sim, eu sempre oriento que pelo menos uma vez na semana a gente busque algum período, seja de final de semana, onde a gente consiga mesmo levar a criança para um espaço aberto, livre de paredes.
né? Isso traz um benefício enorme para a criança, inclusive emocional. Dentro de casa, no dia a dia, explorar com a criança, né, os recursos orgânicos. Uma orientação que é muito comum, que nós passamos para os pais, que auxilia também no processo de alimentação da criança, é o contato da criança com o alimento orgânico. Dentro do nosso trabalho, da nossa proposta, nós levamos educação em saúde para essas crianças. Nas atividades que a gente propõe, muitas vezes a nossa Nutri, por exemplo, a nossa nutricionista, ela atua levando alimentos que sejam orgânicos. E esses alimentos, muitas vezes a criança não sabe de onde vem, né? Eles não conhecem o processo. Então, a gente tem isso dentro da nossa geladeira. Nós temos natureza dentro da geladeira, né? Como que ela foi parar ali? Como que ela foi parar ali? Então, eu, inclusive, em diversas atividades, a criança, você pergunta de onde vem o leite, eles falam da caixinha, o milho da latinha. A gente recebe muitas respostas assim das crianças. Então, qual é o processo? De onde vem? Existe uma plantação, né? Aquilo foi plantado, aquilo teve um tempo para poder ofertar aquele fruto, aquele legume, aquele vegetal. Então, a importância da gente trazer a criança para esse reconhecimento. E isso a gente pode incluir ela dentro do nosso ambiente da cozinha. Eu brinco que com o Caio, meu filho, eu levava muito ele para a cozinha, eu já lavava a alface, mas eu pedia para ele lavar novamente. Só para ele ter esse contato mesmo, proposital. Proposital, exatamente, né? E isso trazia o quê para ele? Além dele estar comigo na minha rotina, que já era bem puxada e corrida, né? No período da janta, ele estava me ajudando, então ele se sentia importante e parte do processo. E a gente ia conversando sobre, tem cheiro. Eu sempre trazia muitos recursos sensoriais, porque eu trabalho com isso, né? Então eu falava, que cheiro tem a alface? A alface tem cheiro? E esse legume, né? O inhame, que ele é mais áspero. Então eu ofertava muito esse tipo de estímulo dentro mesmo da minha própria cozinha. E isso é nítido que favorece também a aceitação dessa criança, aquele legume, aquela verdura, que a gente sabe que a partir dos 2 anos começa um processo de rejeição desse alimento, por conta de cor, a criança, né, já entende, compreende melhor e pode fazer escolhas a partir dos 2 anos, mas então a gente sempre orienta. Incluiu a criança dentro do ambiente da cozinha, ofertou para ela esse contato direto do alimento, mãos, de onde ele vem, que cor ele tem, que cheiro ele tem, que textura ele tem. Isso, além de você estimular sistema sensorial, contato com o orgânico, que é a natureza, a gente também estimula a aceitação e favorecendo essa alimentação, diminuindo aí o processo de seletividade da criança. Olha que vantagem! Essa eu tenho certeza que muitas mães aí em casa ficaram super interessadas, né? Porque realmente é uma preocupação da maioria dos pais essa seletividade, essa fase que começa da criança escolher os alimentos, principalmente se tem contato com alimentos mais palatáveis, né? E esse processo é dentro de casa, então a gente começa ali dentro, na cozinha. Você falou muito em também ter esse momento pelo menos uma vez por semana para fora, que eu também considero primordial, essencial que a criança tenha esse contato, mas a gente tem que se lembrar também que nós temos esse acesso aos vegetais, aos legumes, às frutas, aos alimentos que vieram da natureza, né? E as crianças entenderem que eles vieram da natureza, como que surgiu. E as crianças terem o acesso a uma horta, por exemplo, ela aprender desde o cultivo, o plantio, como que funciona esse processo para elas também, na função cognitiva, emocional. Perfeito. A horta, além dela, né, ofertar para a criança o conhecimento que existe uma espera, né, que existe um processo. E esse processo ele precisa acontecer e a gente precisa observar, né? Então, por exemplo, eu plantei uma cebolinha, ela era uma raiz e daí ela foi crescendo. E acompanhando esse processo com a criança também é muito importante. Pode trazer também um recurso da criança entender que a vida é feita de ciclos e de fases. Então, uma outra aprendizagem que é importante. Além de tudo isso, tem o estímulo sensorial, mão na terra. Então, permitir que a criança realmente explore aquele ambiente,
ambiente, né? Aquele recurso, aquele vasinho, ou que seja o quintal, ou que seja a terra. Deixa sujar, gente. Deixa sujar, exatamente. Trabalhando em escola, né? A gente atua na região toda e a gente ainda escuta muito sobre que a família não gosta que a criança se suje, ou que, mas depois vai sujar o uniforme, ou vai manchar. E a gente tenta resgatar um pouquinho esse olhar. Os produtos de limpeza são aí para isso. Mas a gente ainda encontra muito esse olhar, né? A preocupação também da criança colocar na boca. E aí a gente precisa avaliar, né, o quanto de ganho ela tem com esse processo de estímulo. E o quanto se a gente tolir esse momento, o quanto de perda isso vai acarretar no desenvolvimento dela. Né? Então, a sujeira faz parte, a sujeira ela é importante, né? Essa exploração das mãozinhas para o processo de desenvolvimento, do corpinho. Se você deixar uma criança até 2, 3 anos, ela ainda rola na lama, ela quer passar no rosto, ela quer explorar com as mãozinhas, com os pezinhos, né? Eles vão crescendo, isso vai diminuindo, essa necessidade, por conta da fase sensorial. Mas a importância da gente permitir e entender que isso vai favorecer, não só no processo do autoconhecimento da criança, da regulação emocional, mas também nesse processo de aprendizagem pedagógica. Tudo vai favorecer o processo de aprendizagem pedagógica. Olha que incrível. E você falou sobre a criança perder por ela não ter esse contato. A gente trouxe aqui inúmeros benefícios, muita coisa a gente já aprendeu. E, nossa, o quanto eu aprendi com você aqui. A gente imagina que é uma coisa tão simples, eu já esperava, né, o quão benéfico seria a criança ter o contato com a natureza, mas agora de forma muito mais profunda. Mas tão importante quanto saber sobre os benefícios que isso traz, é importante saber os prejuízos que uma criança que é totalmente privada desse contato, que ela não tem o acesso de forma alguma, talvez até por isso que você falou, esse receio, né, os pais não gostam que suja, então acaba impedindo. Ou talvez porque realmente não teve até então acesso a toda essa informação. Quais prejuízos? Criança, por exemplo, que fica muito tempo em casa, telas, os prejuízos que isso vai acarretar para elas. Bom, a gente já tem uma gama de evidências, né, trazendo que o excesso de tela, eu sempre falo, tudo que é radical é ruim, né? A criança, ela nasceu no mundo digital, né? Essas crianças que estão chegando, elas são da era digital. A gente vai tolir completamente o contato dessas crianças com o mundo digital? Jamais, né? Mas é claro que tudo tem que ter um bom senso e um equilíbrio. O que a gente tem observado e o que nós temos de evidência? Crianças com excesso de uso de tela, excesso de atividades sedentárias, têm uma relação, quando chega no ensino fundamental, uma relação com o distúrbio de aprendizagem. Né? Por conta de tudo isso que a gente já falou, imediatismo, ansiedade, eu não conheço o meu corpo porque eu não explorei o meu corpo no espaço. Eu não sei qual é o limite dele. Né? Geralmente são crianças que se recusam a fazer atividade física na escola, são crianças que, quando tem um desafio motor, se negam. E muitas vezes elas chegam no ensino fundamental com o emocional abalado. Por quê? Porque eu não conheço o meu limite, eu não conheço o meu corpo, eu me sinto inseguro. E aí eu preciso aprender a ler e escrever. Né, que é um desafio enorme. O processo de escrita, ele envolve inúmeros recursos desse corpinho. É um processo muito complexo neurologicamente falando. Né? E a gente prepara a criança desde pequenininha para chegar lá pronto para isso. E como que a gente prepara? Explorando esse corpo no espaço. Quanto mais natureza, melhor. Uau, Patrícia, muito obrigada por essa riqueza de informações. Já saio daqui com novos aprendizados, com uma nova lição, com um outro olhar perante tudo isso, né? Esse contato, principalmente do meu filho, agora mais bem ainda que eu vou trazer ele para esse mundo. Ótima ideia de pedir ajuda para ele na hora de lavar os alimentos, né? Pronto, já ficou aqui. 2 coisas em uma, né? Já ajuda a fazer os deveres de casa, aprende junto com ele, um momento meu com ele. Adorei nosso bate-papo. Que pena que acabou. Gostaria de prorrogar mais aqui, mas já deixo a minha admiração pelo trabalho que vocês têm feito, excelentíssimo.
E antes de despedir, vou pedir para você convidar a galera para seguir vocês nas redes sociais. Como que tá o @ de vocês? Bom, o nosso trabalho ele é desenvolvido através do Criança Saúde, né? Nós atuamos, inclusive, aqui em Leme, na Escola Primeiros Passos, atuamos em toda a região, Jaguariúna, Campinas, Sumaré, Amplo Araras. espaço. Isso. É uma equipe multidisciplinar, então a gente trabalha mais numa abordagem transdisciplinar, que é esse olhar do todo da criança, né? Esse olhar sensível para a integralidade desse desenvolvimento. O nosso @ é @criansaude_. Para facilitar, a gente vai deixar aqui embaixo também. Infelizmente, chegou ao fim. Vamos nos despedindo da Patrícia. Muito obrigada mais uma vez, Patrícia. E eu tenho que agradecer você também por mais uma vez estar aqui nos favorecendo com a sua brilhante companhia neste programa. E eu te vejo no próximo. Até lá!